O destino que escolhemos para uma das datas mais importantes do nosso calendário, o Réveillon, foi o estado do Espírito Santo. Éramos surpreendidos todos os dias e constantemente nos perguntávamos por que o turismo neste estado era tão pouco divulgado. Terminamos a viagem fascinados e com um genuíno propósito de recomendar a quem nos assiste incluir o Espírito Santo no roteiro da próxima viagem. Se você gosta do charme europeu de Campos do Jordão ou busca a hospitalidade do sul do Brasil, sonha em percorrer belas estradas por entre picos imponentes e ainda busca experiências sofisticadas em gastronomia e hospedagem de alto padrão, acompanhe agora o Dakar Overland em sua mais recente viagem para Pedra Azul e Montanhas Capixabas. Este vídeo é apresentado por Valda, sempre em movimento. T-Line Jeep, chegue em qualquer lugar. Conheça a Vasten, a loja oficial do Dakar Overland. A T-Line é uma tradicional rede de concessionárias e representa diversas montadoras. Pouco antes da partida, realizamos uma enquete para nossos seguidores eleger um 4x4 que deveríamos levar para esta viagem. O Dakar Overland estará em nova viagem e o destino será o estado do Espírito Santo. Mas não iremos com a nossa SW4. A T-Line, onde estamos agora, é uma tradicional rede de concessionárias e representa diversas marcas. E a T-Line irá ceder um carro para a nossa viagem. Agora estamos perguntando aos nossos seguidores com qual carro deveríamos passar o Réveillon. Opção número 1, Toyota Hilux. Opção número 2, uma Rampage. E opção número 3, um Jeep Commander. Aguardo aqui então o seu voto e vamos buscar o nosso carro depois. E a vencedora, o carro vencedor que vocês escolheram para a nossa viagem foi o Jeep Commander. E o 4x4 vencedor foi o Jeep Commander Black Hawk. Esta SUV combina requinte, espaço e robustez, perfeita para os overlanders que buscam conforto e performance. Seu motor é o potente Hurricane 2.0, 16 válvulas com turbo compressor, que gera incríveis 272 cavalos e mais de 40 kgfm de torque. A transmissão é de 9 marchas, que leva este grande utilitário de 0 a 100 km por hora em apenas 7 segundos e velocidade máxima limitada a 220 km por hora. O interior é sofisticado, com acabamento que une couro e suede. Adoramos seu teto solar panorâmico. E nos surpreendemos com a qualidade do áudio assinado pela Harman Kardon. Estamos acostumados com o grande bagageiro da SW4 e o Commander não decepcionou. Apesar da terceira fileira de bancos, há espaço suficiente para tudo que precisamos para uma longa expedição. Para auxiliar nos longos deslocamentos, o sistema de assistente de direção mantém um veículo no centro da faixa e ainda controla a velocidade conforme o trânsito. Integrarão o comboio desta viagem 2 casais do Clube de Canais do YouTube. O Pablo e a Letícia, de Araruama, Rio de Janeiro, acompanhados da Show Show Amora em sua Toyota SW4. E o Regis e a Ângela, de Praia Grande, São Paulo, em sua Nissan Frontier. No Jeep Commander Black Hawk irá também a Patel, a nossa cachorrinha resgatada, que atualmente luta contra o câncer, mas adora viajar com a gente. Deixamos São Paulo às 6h30 da manhã. O deslocamento do dia será de 600 km, até a cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. Em São José dos Campos encontramos o casal Regis e Ângela. Tomamos um rápido café e seguimos viagem. Estávamos às 6 horas na estrada. Encontramos em Vassouras um restaurante de comida mineira por peso para almoçar. Como é boa a sensação de estar na estrada novamente, explorando novos caminhos na companhia da família e amigos. A cada quilômetro acumulamos novos momentos que gravamos em nossa memória. Estávamos percorrendo a Rota Imperial do Vale do Café, no sul fluminense.
após um longo dia de deslocamento, finalmente chegamos ao nosso hotel em Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. Estamos na cidade de Santo Antônio de Pádua. Conseguimos chegar ao nosso primeiro destino do dia antes das 6 da tarde. Aqui encontramos o Pablo e a Letícia. São os proprietários da gráfica Printmaster, que confeccionou os adesivos da Expedição Peru. Mas trouxeram outra surpresa nesta viagem. Esse aqui é um presente da Printmaster, a mesma Printmaster que adesivou nosso carro pro Peru. Eu abri aqui, ó, da Caraverland. Juliana! Gráfica Printmaster. O hotel era novo e os funcionários muito solícitos. Estávamos com 2 pets, então preferimos pedir comida e relaxar no hotel. Assim, encerramos o primeiro dia da viagem rumo ao Espírito Santo, com excelente comida, vinhos incríveis e na companhia de bons novos amigos. O segundo dia da viagem começou com um farto café da manhã no jardim do hotel. O destino de hoje será o Caparaó Capixaba, um deslocamento de 200 quilômetros. Passamos por diversas cidades coloniais históricas. No município de Varriçai, encontramos uma charmosa parada à beira da estrada, repleta de produtos regionais. Em espera feliz, encaramos o primeiro trecho off-road da viagem. Acionamos o 4x4 e atravessamos alguns divertidos atoleiros. Um pouquinho de emoção. Vamos testar a Black Hole aqui. Passa assim, Marcos, vai lá. Ingressamos no estado do Espírito Santo pela região do Caparaó Capixaba. O Parque Nacional do Caparaó é um dos ícones do montanhismo no Brasil e abriga o terceiro ponto mais alto do país, o Pico da Bandeira, com 2.892 metros de altitude. Esta estrada acompanha o Rio Preto, que faz divisa entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Vamos almoçar! O carro-chefe era picanha na pedra. Havia também tilápia na pedra. Em poucos metros chegamos em nossa pousada do dia. Estamos em Dores do Rio Preto, o município de acesso ao Pico da Bandeira. Escolhemos a pousada Recanto dos Ipês pela sua localização privilegiada, integrada à vegetação nativa e a 1.050 metros de altitude, proporciona ainda uma espetacular vista das montanhas e vales da Serra do Caparaó. Recomendamos as suítes superiores para quem vier se hospedar aqui e conhecer o Caparaó.
Há um amplo estacionamento privativo para nossos 4x4. Conhecemos o Joseph, biólogo e proprietário da pousada. Alto Caparaó e a portaria de Pedra Menina que pertence. A Pedra Menina tem 2020. Essa que você vê de frente aqui, a Pedra Menina, que é famosa e que dá nome à região. É a primeira vez que o Dakar Overland realiza uma viagem progressiva com 2 pets, e a Patel e a Amora estão indo muito bem. Conhecer o Caparó estava em nossa lista de desejos. Muito melhor ainda na companhia dos amigos. Maravilhoso. Eu gosto de frio. Esta é a agradável varanda onde é servido o café da manhã na pousada Recanto dos Ipês. Desculpa, deixa eu melhorar. Olha o estado do timão do Pablo. Feliz ano novo, né? Essa Geisa é a proprietária da pousada Recanto dos Ipês. Vamos partir, pois temos muitas atrações capixabas para explorar. O objetivo do dia será deixar a região do Caparó Capixaba e ingressar nas Montanhas Capixabas. Será um deslocamento de 180 quilômetros. A primeira parada estava a poucos minutos da pousada, o sítio Vovô Nininho. Além do montanhismo, o Caparó é reconhecido por seu café de características distintas, ao qual foi concedida a denominação de origem. O café produzido na região apresenta fragrância e aroma complexos, com sabor suave e doce e corpo variando de sedoso a cremoso. Cafés. Para minha mãe e para a mãe da Ju. Esta rota é uma estrada parque que leva à portaria do Parque Nacional do Caparó. Chegamos à entrada do parque. Para os amantes de trilhas a pé, são 5 horas para a ida e volta do Pico da Bandeira. Para o almoço de hoje, mapeamos um restaurante especializado em trutas, localizado no município de Ibitirama, ainda no Caparó, a Toca da Truta. Mais uma vez, éramos surpreendidos pela estrutura do estabelecimento para receber seus visitantes. A apresentação dos pratos também nos impressionou. Temos pratos pra legal. Após o almoço, passeamos pela grande propriedade do restaurante, onde havia inclusive uma fonte de água alcalina potável. Patel! Patel! If I found the reason why I am closer to the sky when I hear your name repeated.
Na região das Montanhas Capixabas, vamos ficar hospedados em Venda Nova do Imigrante, nossa cidade para as próximas 2 noites. Em Venda Nova do Imigrante, encontramos um belíssimo casarão histórico, uma secular residência de imigrantes italianos, mantida na família e transformada na acolhedora pousada Benaflor, finamente decorada com mobiliário antigo que traz requinte ao espaço. Esta aqui é a pousada Benaflor, na cidade de Venda Nova do Imigrante. Essa aqui é a varanda, extremamente agradável, a gente senta aqui, conversa com os amigos, de frente para a rua. Deixa eu mostrar como que é o nosso quarto. Varanda privativa, olha o tamanho da varanda. A gente pode ficar aqui, aproveitando esse ar fresco. E essa casa é histórica, ela é centenária. Ela pertencia aos bisavós do Fernando, o atual proprietário. E tudo aqui é super antigo e muito bem conservado. Agora, olha o charme do quarto. Decorado com elegância, com requinte, misturando o novo com o antigo. Isso aqui que parece madeira não é madeira, é palmito. E o palmito ele resiste à umidade, resiste ao tempo. Mas o banheiro já é mais moderno. Era noite de Réveillon. Havia somente um restaurante aberto na cidade, contudo a música ao vivo no último volume não nos agradava. A pousada Benaflor estava 100% reservada para o grupo, e havia uma convidativa sala de jantar que preferimos pedir comida e celebrar aqui mesmo. Desejamos a todos os overlanders um feliz ano novo. Saúde para todos. O primeiríssimo dia do ano amanheceu envolto em renovação e expectativa. A primeira atração do dia será protagonizada pelo Fernando, proprietário da pousada Benaflor e experiente chefe de cozinha. Nossa do céu! O que é isso aí, João? Palha italiana de pistache. O Fernando que fez. Preparamos os carros e partimos para visitar um dos cartões postais mais famosos do Espírito Santo, a Pedra Azul. Chegamos ao Espírito Santo e hoje, no primeiro dia do ano, vamos conhecer Pedra Azul e a Rota do Lagarto, né, Márcio? Passamos a virada do ano em Venda Nova do Imigrante, onde estamos hospedados na pousada Benaflor do Fernando. A gente acabou de tomar um belo café da manhã. E quem diria que a gente ia passar o Réveillon com 2 casais de cidades diferentes, né? O Pablo e a Letícia de Araruama, Rio de Janeiro, e o Reginaldo e a Ângela de Praia Grande, São Paulo. Temos alguns desafios, né? Que é encontrar um restaurante aberto em 1º de janeiro para almoçar e para jantar. Da estrada já podíamos avistar a Pedra Azul escondendo-se atrás das nuvens. Visitamos a Casa do Turista. O Parque Estadual Pedra Azul é relativamente novo, criado em 3 de janeiro de 1991. Iniciamos o passeio pela famosa Rota do Lagarto. Circuito cênico pavimentado de aproximadamente 8 km, com pousadas, restaurantes e lojas. Lembrou nossa passagem por Caminhos de Pedra em Bento Gonçalves, na expedição sul do Brasil. As imagens de fotos e vídeos não transmitem a grandiosidade da Pedra Azul. É um maciço colossal de granito e gneiss de 1.822 metros, formado há mais de 500 milhões de anos. Em razão dos líquens que cobrem sua superfície e das mudanças de luz, sua coloração varia do azul ao laranja e até cor-de-rosa, criando um verdadeiro espetáculo visual. Mas o tempo não colaborou hoje.
Chegamos à entrada do Parque Estadual Pedra Azul, fechado, infelizmente, devido às condições climáticas. Vamos continuar nosso passeio pela Rota do Lagarto. Imigrantes alemães e italianos estabeleceram-se nas montanhas capixabas no fim do século XIX, e sua forte tradição cultural ajudou a moldar a identidade da região. O percurso é cercado por uma exuberante paisagem serrana e os cafés e lojas preservaram as construções típicas da arquitetura europeia. Que lugar fantástico! Já nos aproximando do fim da rota, encontramos o sofisticado restaurante Alecrim Cozinha Artesanal, aberto para almoçar. Em meio a muita chuva, a imponente Pedra Azul resolveu nos brindar com sua aparição para uma despedida. Finalmente a Pedra Azul limpinha aqui na nossa frente. Que legal! Terminamos de passear pela Rota do Lagarto, almoçamos no Alecrim. A gente queria deixar registrada a nossa impressão deste lugar, mas não só deste lugar, na descrição de tudo que a gente viu até hoje. Que lugar bonito, né? A gente sente que os capixabas cuidam das casas, cuidam dos lugares, né? Porque é tudo tão bonitinho, tão arrumadinho. E a qualidade também dos pratos servidos nos restaurantes. Aproveitamos para relaxar na grande varanda da nossa pousada e desfrutar a tranquilidade da serra. Era dia 1º de janeiro, por sorte havia um empório aberto com restaurante para jantar. Ele cala pouco? E assim encerramos o primeiro dia de um ano novo e um destino novo. Isso aqui é uma geleia de morango com lavanda, feita pelo Fernando, proprietário da pousada. Bem gostoso. Hoje ingressaremos em outra região do estado do Espírito Santo, denominada Imigrantes. O destino do dia será Santa Teresa, berço da colonização italiana no Brasil. O deslocamento será de 200 quilômetros. E olha só que dia lindo, muito diferente do dia de ontem, chuvoso, olha só, tá quente. Bom, infelizmente, nossa felicidade, nossa alegria, nossa vibração durou pouco. 45 minutos atrás, o céu estava quente, estava ensolarado. A gente achou que ia ter um dia de sol e tá começando a garoar. Chegamos em Afonso Cláudio. Estávamos cruzando a cidade de Afonso Cláudio, onde a maior parte da população é descendente de italianos. Ainda a quilômetros de distância, avistamos a Pedra dos Três Pontões.
conjunto de 1.300 metros apresenta 3 pontas com fendas profundas e é possível chegar até sua extremidade. Outra atração de Afonso Cláudio é a Rota Vale Empoçado, uma estrada cênica asfaltada, cercada de enormes formações rochosas e circunda o vale. Começou agora um trecho off-road. 4x4 acionado, vamos nos divertir! Tá indo bem, ó. Vamos ligar 4x4 e colocar no modo lama. Passar para o espaço. Já era hora do almoço e procuramos um restaurante na pequena cidade de Laranja da Terra. Mãe, fala a verdade. Chegamos à região dos imigrantes. Esta é a Pedra dos 5 Pontões. Tem 1.260 metros. É destino para turismo de aventura, inclusive a prática de highline entre os picos. A estrada que liga Laranjal da Terra, onde a gente estava, até Santa Teresa, é esburacadíssima. Não é um buraquinho pequeno, são buracos enormes, né, Marcos? A gente tá assim, ó, o tempo todo. Se mostrássemos apenas as imagens, muitos viajantes poderiam pensar que estávamos de volta ao sul do Brasil. Abastecemos já próximo a Santa Teresa. Chegamos à primeira atração programada na cidade, a Vinícola Tomazelli. O município de Santa Teresa é a maior produtora de vinho do estado do Espírito Santo. A explicação é histórica. Os primeiros colonos dedicaram-se às mesmas culturas de Trentino, entre elas a videira. Suave, eu falei isso. A gente comprou um vinho tinto e um branco seco. Nossa pousada estava estrategicamente localizada no circuito Caravaggio. São 14 quilômetros de extensão, com restaurantes, cervejarias, atrativos ligados ao agroturismo e turismo de aventura. Foi reconhecido oficialmente como Rota Turística do Espírito Santo recentemente em junho de 2024. Chegamos aos chalés Stella Alpina. Vamos lá abrir os quartos? Vamos. Vamos lá abrir o quarto número 1. Aê! A Letícia daí. Agora vamos ver. Ih, olha que bacana. Olha lá embaixo. Gente, incrível. Ficamos encantados com o cuidado do proprietário com cada detalhe. A decoração foi cuidadosamente pensada para criar uma atmosfera de aconchego e sofisticação, em perfeita harmonia com a paisagem da Serra Capixaba. O chalé oferece uma ampla e confortável cama, com cobertores quentes e macios, além de uma lareira aconchegante para os dias mais frios.
E tem uma cozinha aqui dentro do chalé, com micro-ondas, frigo, air fryer, cafeteira. O café da manhã é servido aqui num cesto, e o cesto é muito especial. Um bolo inteiro. Olha o tamanho do pãozinho para 2 pessoas. No frigo foram deixados os frios e os sucos naturais. 2 sucos naturais. Que capricho, né? Um dos grandes destaques é a ampla varanda privativa que proporciona uma vista das montanhas, ideal para momentos de tranquilidade e contemplação. Além disso, os chalés garantem total privacidade e paz, estando localizados no coração do circuito Caravaggio, com fácil acesso às principais atrações turísticas da região. Estava chovendo, mas não desistimos de conhecer outra atração localizada no circuito, a rampa do Caravaggio. Paga-se uma pequena taxa de entrada. Estamos aqui na rampa do Caravaggio, por favor, não deixe de vir aqui, vale muito a pena, a vista é muito bonita. Bom, acabamos de perder toda a vista, como o Márcio mostrou, mas mesmo assim, essa névoa dá um ar assim, lindo ao local. Como se fosse um singelo gesto de consolo, por um breve instante as nuvens abriram completamente, mas foi tempo suficiente para que nos surpreendêssemos com a vista majestosa de todo o vale. Seguimos para o centro de Santa Teresa para jantar. Mapeamos alguns restaurantes, coincidentemente todos estavam localizados na famosa Rua do Lazer. Aqui era muito charmoso. Nos sentíamos caminhando em uma autêntica viela italiana. A história de Santa Teresa tem início em 1874, com a vinda dos primeiros imigrantes italianos ao Brasil, a bordo do navio A Vela La Sofia. O navio chegou ao porto de Vitória com 386 famílias. Está bem quente, tá? Lindo. Eu não sabia que era próprio. Outra coisa? De volta aos chalés, acendemos uma fogueira e encerramos a noite apreciando vinhos locais. A hospedagem nos chalés Vila Alpina elevou nossa experiência em Santa Teresa. Ele segurou o carro para poder desviar e passar o rio. Acordamos ansiosos, pois hoje conheceremos a sede da nossa patrocinadora Valda. Experimentaremos uma autêntica moqueca capixaba no litoral e terminaremos o dia de volta à região serrana do Espírito Santo. Percorreremos 230 quilômetros neste dia. Bom dia, no momento deixando Santa Teresa e nosso destino vai ser... Tadá! Por isso que estamos vestidos, uniformizados, porque vamos visitar a Valda agora em Serra. A Valda é uma conceituada marca de peças para suspensão e transmissão com sede no Espírito Santo. Apresentamos a Valda no primeiro episódio da série Peru, por isso neste vídeo queremos expressar nosso sentimento de privilégio pelo apoio da Valda em nossas jornadas. A Valda já tem uma presença muito forte no automobilismo e agora ingressou no mundo Overland junto com Dakar Overland. Mais do que uma patrocinadora, a Valda valoriza o relacionamento humano, dedicando um compromisso admirável com todos que fazem parte de sua trajetória. Desenvolvemos um profundo respeito pelo talento e pelo comprometimento dos profissionais da empresa. O alto nível do trabalho que realizam reflete na excelência dos produtos produzidos, e por isso carregamos a marca com muito orgulho.
estávamos a pouca distância do litoral. Seguimos para Manguinhos para experimentar uma autêntica moqueca capixaba. Desculpa, vou chegar outros hóspedes. Você não tem certificante. Vamos deixar o litoral e subir a Serra Capixaba. It's like drawing blood from the stone. Yeah, well, 'cause loving you. Fizemos um passeio a pé pelo agradável centro de Domingos Martins, cidade de colonização alemã. Jantamos no sofisticado restaurante Dom Calmon. Quem vier almoçar aqui terá uma bela vista para a Pedra Azul. Estávamos de volta à pousada Benaflor em Venda Nova do Imigrante. Foi o nosso QG desta viagem. Logo cedo pela manhã, o Pablo, a Letícia e a Mora se despediram de nós. Tchau, tchau. Recebemos a visita do Rafael, seguidor do canal que reside aqui. Poxa vida, olha só, Márcio. Estamos aqui conhecendo o Rafa, um dos seguidores do canal, ele é aqui da cidade. Que prazer, né? Conhecer alguém do Espírito Santo que sabe. Muito obrigada, Muito Rafa. tempo já. Já fiz uma planilha do vídeo de vocês, Jura? do Ushuaia, que a gente tem meta de ir pra lá esse ano. Muito obrigada pelo carinho. E chegou a hora de iniciarmos nosso retorno. Hoje já deixaremos o Espírito Santo e chegaremos à cidade de Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro. Serão 265 quilômetros para percorrer no dia. Esta é a Gruta do Limoeiro, na cidade de Castelo, o mais importante sítio arqueológico pré-histórico do estado. Com vestígios de presença humana datada de mais de 5.000 anos. Aqui também ocorreu uma batalha sangrenta entre os índios puris e o colonizador branco em 1771. Então, aqui agora nós temos a formação. I see you. I see you. Olá, morcego. I see you. I see you. Tô vendo no perfil, né? Olha só que lindo! A estrada inteira nos surpreende. Isso aqui é uma das imagens, né? Um dos cenários lindos que encontramos. Entramos no momento na cidade de Cachoeiro do Itapemirim e talvez esta será a última cidade no estado do Espírito Santo, pois já estamos no caminho de volta para casa. Hoje dormiremos já no Rio de Janeiro, né, Márcio? O estado do Espírito Santo realmente nos surpreendeu. Quem puder, venha conhecer essa região, esse estado maravilhoso. Eles têm praia, com montanhas. Adoramos esta experiência. Bom, no momento, aqui na cidade, vamos almoçar antes de seguir viagem para Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro. I see you. Aqui fomos cumprimentados por um simpático seguidor do canal. Ficamos muito felizes em saber que temos seguidores no Espírito Santo que gostam do nosso conteúdo.
E choveu forte. Even if my eyes are closed, I see you. I see. Faltando pouco para chegarmos ao nosso destino do dia, fomos surpreendidos por uma tempestade assustadora. Tá em granizo, né? Cara, eu tomei umas pedradas aqui já. E a gente tá tão perto do nosso destino, falta pouco. Patel, você tá de boa atrás? Tá, né? Tem uma altura. Ventania. Cuidado que tem um caminhão parado aqui. Caiu várias árvores aqui, cuidado. Nossa! Lá atrás a gente viu as árvores balançando. Nossa senhora, ventou absurdamente forte, hein? Nunca vi tanta árvore caída. Tem um caminhão no contra. Caramba, essa árvore gigante balançando aqui dá medo, hein? Passa correndo. Cara, eu vou esperar você passar. Tá cheio de galho aí, cuidado. Nossa, caiu tudo aqui, bebê. Nossa, olha aquela balançando. Olha essa. Olha como o vento tá forte. Olha só. Nossa, gente, caiu tudo. Foi um grande alívio chegarmos sãos e salvos a este belo hotel. Chegamos. Olá, temos uma reserva. Obrigado. Com a cidade inteiramente inundada pelas fortes chuvas, pedimos pizza para comer no restaurante do hotel. If I found the reason why I am closer to the sky when I hear your name repeated fast, nothing Angela. will be quite this right again. The way to work this out is to single out all doubt when I see your face behind me now. Oi, Patel! Estamos agora no caminho para retorno para casa. E eu queria falar um pouquinho sobre a Patel. Ela tá com uma doença grave, mas tá super companheira, né, Patel? Só tinha dificuldade para comer, mas ela foi bem bacana. Acompanha a gente aqui nos longos deslocamentos. Ficou quietinha aqui no carro que ela não conhece, né, que é a Commander Black Hawk. Muito obrigada, viu, cãozinho? I'm not afraid. Chegou a hora de encerrar esta fantástica viagem. Escolhemos o Espírito Santo com o intuito de conhecer um lugar novo em uma celebração tão importante como o Ano Novo. Pedra Azul e as Montanhas Capixabas nos surpreenderam de todas as formas. Muito obrigada a T-Line Jeep por ceder o Commander Black Hawk para esta viagem para conhecermos o carro. Podemos falar sobre o que mais gostamos. Testamos bem o sistema de direção autônomo que mantém o veículo centralizado na faixa e a distância com o veículo à frente, sem movimentos bruscos de aceleração e frenagem. Excelente espaço interno. Amamos o teto solar panorâmico. O motor Hurricane 2.0 em conjunto com o câmbio de 9 marchas torna o Commander Black Hawk muito esperto.
mesmo com suas 2 toneladas. As ultrapassagens foram realizadas de forma tranquila e segura. Gostamos do inversor e da tomada 127 volts. E por fim, as configurações do multimídia superam a nossa SW4. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas descubram a experiência de explorar o Brasil de carro. Venham para o Espírito Santo. Até a próxima viagem!